Sejam todos bem-vindos ao canal Soldados de Maria. Pela boca dos seus mensageiros ela fala, e aqui é ouvida. Oração, penitência e conversão. O Apocalipse chegou e seu filho já vem. Vamos conhecer agora a linda história de São Pedro Claver, o escravo dos escravos. Viajemos, pois, até a Espanha. São Pedro nasceu em Verdú, na Catalunha, Espanha, em 1580. Seus pais, Pedro Claver e Dona Ana Corberó, eram nobres e piedosos e souberam dar boa educação religiosa para o seu filho. Pedrinho, no desabrochar da juventude, aos 15 anos, vai para Barcelona estudar. Ele estuda num colégio jesuíta e lá sua vocação é despertada. Ele estuda filosofia no colégio de Montesion, onde o irmão Alonso Rodrigues, já bem conhecido por sua santidade, era o porteiro. O santo irmão acendeu no jovem jesuíta o desejo de fazer algo por Deus e sugeriu que ele pensasse em ser um missionário no Novo Mundo. A visão. Certo dia, o irmão Afonso, rezando na capela, rezando pelos alunos do colégio, pelos pagãos, teve uma visão. As portas do céu abrem-se-lhe de par em par, tronos inumeráveis, resplandecentes de luz, os santos a ocupá-los, no meio deles, porém, um trono, rebrilhante de ouro e de púrpura, engalando de flores, esperando. O que quer dizer isto? Um anjo responde-lhe: este trono é para teu discípulo Pedro Claver. Será recompensa das suas virtudes e dos seus trabalhos pelo bem-estar corporal e espiritual dos abandonados nas longínquas terras da América. Então, com muito amor em seu coração, o irmão Afonso começa a falar sobre o amor a Maria, a Pedro Claver, e sobre a sua missão. Enfim, fala-lhe sobre os escravos e assim desperta no coração de Claver o desejo de ir para a América, levar alegria para os escravos, falar-lhes de Deus e de Maria, que é também mãe deles. Quando noviço, fez uma peregrinação com mais 2 amigos ao santuário de Montserrat. Os 3 iam felizes pelo caminho, rezando Ave Marias e cantando em honra da Virgem Maria, a Salve Rainha. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ao chegar ao santuário, São Pedro diz: bela rainha, como me sinto feliz em poder prostrar-me aos vossos pés, em poder passar convosco 3 dias para ofertar-vos o meu amor. Aceitai-me como vosso cavaleiro, permiti que empunhe o vosso estandarte de pureza e amor e carregue pela vida em fora.
seu maior desejo era ir para as missões, mas somente em 1610, com quase 30 anos de idade, recebeu a autorização do padre provincial para este fim. Então, logo pôs-se em viagem e embarcou num veleiro de nome Nossa Senhora das Dores. A viagem foi longa e cansativa. Saíram da Espanha rumo à Colômbia. No veleiro, Padre Claver socorreu a muitos, fisicamente e espiritualmente. Muitos eram os que atravessavam o Atlântico pela ganância de enriquecer. Na época, Cartagena era um dos principais empórios comerciais do Novo Mundo. Pouco após o desembarque, em 1610, rumou com alguns colegas para Santa Fé de Bogotá, a fim de concluir os estudos teológicos. Viagem penosa, 200 léguas pelo rio Magdalena, por matagais povoados de insetos e perigos, e por estradas poeirentas. Foram mais de 1000 quilômetros de distância. Em Santa Fé, nova decepção. O colégio carecia de instalações para o estudo, de comida variada e de irmãos para o trabalho. Meteu mãos à obra e exerceu por 2 anos simultaneamente o ofício de porteiro, de enfermeiro, de sacristão e de cozinheiro. E a cabeça a martirizá-lo. Não podia atravessar o pátio do colégio sem enrolar a cabeça num amplo pano, sob pena de contrair dores alfinetantes. Finalmente, em novembro de 1615, voltou a Cartagena. E lá, novamente, se recomenda diante de um quadro da Virgem Maria. E assim foi o primeiro padre ordenado em Cartagena. Padre Claver toma o lugar do velho padre Sandoval, que dá a Padre Claver o seguinte conselho: ame, ame, ame. E continua: só o amor é capaz de conquistar os corações dos pretos, só o amor é capaz de tornar-lhes mais bela a vida. Padre Claver, ame os pretos com amor desinteressado, heróico, viril. Padre Claver, com os olhos brilhantes, responde ao irmão: serei o escravo dos escravos. A sineta toca. É um menino que vinha avisar da chegada de um navio que está entrando no porto, um carregamento de escravos. Claver agarra apressadamente um saco e mergulha nele os presentes que esmolou pela cidade: pão, doces, bananas, laranjas, vinho, remédios. Claver ordena a José, o criado preto do colégio, que corra e avisa os intérpretes que se dirijam imediatamente ao porto. Chegou um carregamento de escravos. Claver se dirige à praia. Os intérpretes já o esperam por lá. O convés do navio está escuro de negros, que se movem como esquiva tropa de animais. Os cabelos revoltos, os olhos injetados de sangue, as faces encovadas. Pelas costas correm-lhes estrias vermelho arroxeadas, pelas ilhargas panos esfarrapados. Os feitores empunham chicotes e pistolas. Claver sobe ao navio. Os pretos encaram-no por alguns segundos em silêncio. Depois gritam e gemem como se estivessem em perigo de morte. Claver tira o chapéu e abana para todos.
mas os gritos avolumam-se. Abre então os braços com amor de pai e avança para abraçá-los. Entretanto, os pretos se aglomeram ainda mais no canto do convés, escondendo-se de medo. Então Claver recorre à ajuda dos intérpretes, que lhes diz: Irmãos, tende ânimo, não vos acontecerá nenhum mal, não sereis mortos. Claver é nosso amigo, ele é o pai de todos os pretos e o escravo dos escravos. Confiai-vos a ele, quer somente o vosso bem. Claver então tira do saco as frutas e pães, remédios que trouxe e começa a dividir entre eles. Claver fala ao intérprete, que traduz a mensagem de boas-vindas. Sede bem-vindos, meus amigos, arrancai dos vossos corações o medo e a desconfiança, e atirai-os ao fundo do mar. Não vos acontecerá mal algum. Sereis mais felizes aqui em Cartágena do que se andasseis soltos pelas estepes da África. Não sereis mortos, nem imolados aos deuses, mas transformar-vos-ei em filhos de Deus infinito, que vos ama e vos quer fazer felizes para sempre. Então os pretos felizes repetem em coro: não morreremos, não morreremos. De repente, choros de criança ferem os ouvidos do padre. Nasceu alguma criança durante a viagem? Pergunta ele ao capitão, que lhe responde: elas estão lá embaixo. O padre desce os degraus, está a ponto de desmaiar. Os choros agora tornam-se cada vez mais fracos. Como lhe era impossível chegar até onde estava a criança, ordena ao capitão que mande as mulheres e crianças também para o convés. Então o padre precipita-se novamente para o porão. Uma jovem preta acalenta nos seus braços a criança, que já não tem mais forças para emitir som. Infelizmente, a mãe já morrera. O padre toma a criancinha dos braços da preta e a batiza. Instantes depois, a morte também se apodera desta criaturinha. Claver coloca-a nos braços inertes da mãe. Claver pergunta agora sobre os doentes. O capitão de início negou que houvesse doentes, mas depois falou que haviam 3, uma mulher grávida e 2 pesteados. Alguns intérpretes colocam a mulher numa maca e a transportam para o barco. Claver enrola no seu manto um dos pretos, cujo corpo é uma chaga viva, sustenta-o nos braços e desce a escada. Depois volta e repete o processo com o outro preto. Depois colocam eles numa carroça e rumam para o Hospital São Sebastião. O padre entra no hospital carregando o preto nos braços. Claver volta para o colégio com o rosto irradiando alegria. Padre Claver fazia uso das disciplinas. As disciplinas são um pequeno flagelo, chicote, utilizado pelos católicos para disciplinar o espírito, mortificando a carne. As disciplinas contêm geralmente 7 cordas, simbolizando os 7 pecados capitais e as 7 virtudes. Costumam também conter 3 nós em cada corda, que representam o número de dias que Jesus Cristo permaneceu no túmulo, depois de expiar os pecados da humanidade. São altas horas da noite. O padre reitor passa pelo corredor, vê a luz e ouve batidas vigorosas, que interrompem o silêncio da noite. Claver empunha o flagelo e desce golpes violentos sobre as costas desnudas. Gotas de sangue afloram a pele. O padre reitor, espantado, pede que o padre Claver pare com os golpes. Então Claver balbucia a sua justificação.
Padre Reitor, amanhã começará a catequese dos escravos, que hoje desembarcaram. Devo armazenar forças para não fraquejar ante a sua boçalidade e para amá-los com um verdadeiro amor cristão, com amor devotado e viril. E isto eu consigo com a oração e a penitência. Certa manhã, semanas após o desembarque dos pretos angoleses, chega, enfim, o dia do seu batismo. Derrama a água batismal sobre a fronte de um escravo, prostrado em terra. Nisto entra pelo pátio um fazendeiro, que detém-se a examinar o mar de cabeças negras que se enfileiram diante do altar. O fazendeiro, então, interrompe a cerimônia e diz a Claver que quer levar os seus 2 pretinhos embora. Uma menina de 13 anos e um rapaz de 14 anos. Claver encara o fazendeiro e diz-lhe que ainda não, pois primeiro serão batizados. Dá-se início então a uma discussão. O fazendeiro diz: Padre, não preciso de religião para os meus escravos. Os chicotes também os ensinam a trabalhar. Claver responde: Arranque do seu peito esse coração de pedra e substitua-o com um coração de carne. Faça como fizeram diversos outros proprietários. Presenteie os seus escravos com alguma roupa nova e não se arrependerá. O fazendeiro então se afasta e Padre Claver continua com a cerimônia. Concluídas as cerimônias do batismo, o Padre Claver contempla satisfeito o mar de cabeças negras que ondula diante dele. E diz: Meus filhos, agora sois cristãos. A água santa lavou as vossas almas. Sois filhos do grande Deus, a quem não conhecieis nas estepes da África. Depois, apontando para o quadro do Senhor crucificado, começa a lhes falar como são maus os nossos pecados, pois maltratam tanto o nosso Deus e Salvador. Padre Claver aponta a cena dos condenados, representada à esquerda do quadro. Vede o fruto do pecado, vede como o demônio agarra suas pobres vítimas e rebola com elas para o fogo, que nunca tem fim. Não devemos nós jurar ódio a este inimigo? Continua o padre: Abstende-vos dos vossos jogos e costumes pagãos, sede moderados nas danças. Aponta-lhes agora o lado direito do quadro, que representa os bem-aventurados na glória celeste. Tende ânimo, meus filhos, a recompensa dos vossos trabalhos será eterna. Imitai o exemplo do nosso Deus, que também trabalhou durante a sua vida. Sede submissos aos vossos senhores, e então sereis felizes para sempre. Sim, felizes para sempre. O padre traça uma grande cruz sobre os pretos, e os intérpretes distribuem os presentes. O fazendeiro aproxima-se e entrega um embrulho ao padre. E diz-lhe: Padre, as suas palavras atravessaram o meu coração como uma seta de fogo. Existe um Deus a quem devo prestar contas. Fiquei a pensar sobre isso por mais de 1 hora debaixo daquela arcada. E quando vi os 2 pretinhos receberem com tanta devoção e alegria o batismo, senti-me comovido. E conclui: busca-los-ei amanhã. Podem festejar o dia de seu batismo com o Senhor e com os seus. Claver comenta: o amor pode mais do que os chicotes. O primeiro fruto. Uma escrava estava deitada no chão sobre um pouco de palha. O tempo fez-lhe cair os dentes da boca e cavou-lhe sulcos profundos nas faces. Morrerei e morrerei como um cachorro, geme ela com dor no coração.
Ela pensa no céu, mas diz: não é para mim, não sou batizada. Agora morrerei como um cachorro, tudo está perdido. O padre Claver, após a celebração da missa, ajoelha-se num canto escuro da igreja. A ação de graças prolonga-se pela manhã. Jesus, fala ele ao hóspede do seu coração, vós conheceis a minha vontade de salvar todos os pretos. São almas imortais. Mas como conseguirei? Sou um pobre homem, não possuo o dom da bilocação, pelo que me é impossível instruir e batizar simultaneamente os recém-chegados e todos os pagãos que vegetam por esta terra. Ajoelhar-me ao lado dos doentes e moribundos, excursionar para o interior. E continua: Senhor, as almas se perdem pelos arredores de Cartágena. Muitos escravos, disseminados por choças e grotões, estão a morrer envoltos na noite negra do abandono, abandonados pelos homens e por vós. O pecado entenebrece muitas almas, e em outras jamais penetrou a luz da graça. Senhor, derramastes o vosso sangue divino por todos os homens, e há de ficar infrutífero para tantos escravos? Que posso fazer a fim de que frutifiquem todas as almas? Então, de repente, uma ideia iluminadora lhe cruza pela mente. Já sabe o que fazer. Padre Claver convoca os intérpretes e os catequistas para lhe ajudar. Mandou-os às casas e às choças mais abandonadas. Choça é uma casa pequena, um abrigo simples para se proteger do sol e da chuva, construída com palha e ramos. E continuou instruindo seus amigos. Se forem pagãos, instruí-os. Se forem cristãos negligentes, trazei-os ao bom caminho. Avisai-me de tudo quanto fizerdes. Eu estarei ao vosso lado sempre que for possível e necessário. Se encontrardes doentes e moribundos, chamai-me logo. O padre então os abençoa e eles partem para a missão. Não tarda, chega Antônio. Toma Claver pelo braço e diz: na rua eu te explico. Encontrei uma velhinha abandonada numa choça. Não sei se está viva ou se já morreu. O padre e o companheiro passam pelas ruas como um vendaval. É aqui, padre, fala Antônio, indicando a choça, desfazendo-se em ruínas. Claver agacha-se e enfia a porta adentro. A escrava jaz numa imobilidade de pedra sobre o punhado de palhas. O padre toma o pulso da preta, nenhum sinal, nada de vida. E pensa: meu Deus, será possível que tenha chegado tarde? Antônio diz: é tarde. O padre Claver arroja-se em terra e luta com Deus a fim de que lhe dê a alma da escrava, como sinal da sua bênção ao apostolado dos catequistas. Meu Deus, não permitais que esta alma se apresente diante de vós sem a recepção dos sacramentos. Suspendei por uns instantes as leis da natureza e restituí o calor vital a este corpo. Mexeu-se! Exclama de repente Antônio. A velhinha gira os olhos pela choça e pergunta onde está. O padre a tranquiliza. Então a velhinha continua. Então nem tudo está perdido? Pergunta Preta, enquanto os olhos adquirem intenso brilho. Ainda posso ser feliz? Tinha tanto medo de morrer como pagã. Enquanto Antônio corre atrás de um pouco de água, o padre fala à pobre doente sobre as verdades básicas da religião. Então o padre a batiza. A água regeneradora corre-lhe pela fronte, um clarão acende-se-lhe nos olhos, depois cerra as pálpebras para sempre.
Ajoelhado ao lado do corpo sem vida, Claver reza com o coração jubiloso. Muito obrigado, meu Deus, dai-lhe o eterno descanso. Os olhos de Antônio brilham. Na sua grande humildade, o padre Claver diz: eis o primeiro fruto do teu apostolado. Enche-te de ânimo, os frutos serão abundantes. Encoraja os teus companheiros, arrasta-os com o teu exemplo. Na quaresma, ia para o confessionário antes do amanhecer e ficava lá o dia inteiro atendendo seus negros. O padre não gosta de atender os brancos nos dias reservados aos escravos. Certa vez, aconteceu que uma dama resolveu ir se confessar neste dia. Ao entrar na igreja, já se assustou com a quantidade de negros. Alguns, ajoelhados ante o quadro da Virgem, dedilham as contas do rosário. Outros pedem perdão dos seus pecados aos pés do divino crucificado. E uma multidão inumerável posta-se em longas filas, esperando a vez para confessar-se. A dama fica indecisa. Ajoelha-se num banco e examina a consciência. E depois avança sobre o confessionário. Os pretos abrem-lhe alas. O padre, de repente, não mais sente o cheiro desagradável dos escravos, mas sim um perfume penetrante. Então, com muita delicadeza, diz à senhora que não pode atendê-la agora. A dama responde que trouxe grande soma de dinheiro para os pretos do padre, mas em paga quer confessar-lhe com ele agora. O padre Claver não se altera e lhe responde: mas não pode ser agora. Eu sou escravo dos escravos, e como tal devo atender primeiro a esses meus senhores. Elevando a voz, a mulher lhe diz: e não lhe interessa o dinheiro? Oh, interessa-me muitíssimo. Tenho muita precisão dele, e ficarei imensamente grato à senhora pela esmola, mas devo atender primeiro aos escravos. Eles não podem perder tempo, senão os donos reclamarão comigo. A dama volta sobre os passos e planta-se em último lugar. As horas passam. Está muito quente. O cheiro desagradável dos pretos torna-se insuportável. Os bandos de mosquitos unem irritantemente e alfineteiam o rosto e os braços. A dama põe-se a pensar como é que o padre Claver aguenta tanto naquela gaiolinha estreita. De repente ouve-se um barulho vindo do confessionário. É o padre Claver que desmaiou. 2 negros carregam o padre até a porta da igreja. A dama pôde ver o rosto do padre, lívido como um lençol. Aos poucos, os sentidos vão voltando. Os pretos querem levá-lo para o colégio para que descanse. Ao que ele responde: não, meus filhos, devo atendê-los a todos. Desculpem-me a minha fraqueza. E o padre volta ao confessionário. Os pretos e a dama compartilham da mesma opinião. Nosso pai é um santo, é um herói. Passadas algumas horas, as filas diminuem. A dama então aproxima-se do confessionário. E ela lhe diz: quer atender-me agora? E o padre responde: estou às suas ordens, já atendi aos meus senhores. A dama volta à carga. Será que eu não tenho alma igual a dos negros? Tem sim, senhora.
mas deve compreender. A senhora encontraria outros confessores aqui em Cartágena, que a atenderiam com prazer, ao passo que os escravos, coitados, estão tão abandonados, e eu sou o escravo dos escravos. Ao que a dama responde: Padre, padre, o senhor é um herói, sacrificar-se assim pelos escravos, só mesmo com heroísmo. Claver mexe-se com nervosismo no confessionário ao ouvir os louvores. Ela pede para que ele seja o seu confessor. E ele lhe responde: Mas não atenderei nos dias reservados aos escravos. A dama conclui, comovida de alegria, e dar-lhe-ei a esmola, apesar de me ter feito esperar por muitas horas. Convenci-me que, de fato, tudo o que se lhe dá é exclusivamente para os seus pobres. Estamos no Hospital São Sebastião. Uma mãe encontra-se desesperada com a situação do seu filho. Seu filho, conhecido desde jovem em Cartágena, pela vida desregrada, está a morrer, impenitente, o corpo arruinado, apodrecendo. Que havemos de fazer? Comenta ela com um irmão que está a varrer o corredor. Conheço um homem que o converterá, diz o irmão. É Pedro Claver. Ele é o grande apóstolo dos escravos, que já converteu maiores pecadores do que o seu filho. E a esperança volta a brilhar no rosto da mãe. É aquele padre que frequentemente passa pelas ruas esmolando para os seus negros? Exatamente. Ele tem o dom especial de abrandar os corações mais petrificados. Visita este hospital pelo menos 2 vezes por semana. A sua presença é mais proveitosa para os doentes do que 1001 remédios. O irmão conta à mãe, então, vários fatos ocorridos no hospital. Instantes depois, o padre Claver entra pela portaria e saúda a todos. Uma voz feminina o chama. Padre Claver, rogo-lhe, venha primeiro ver o meu filho. Tem o coração enegrecido pelo pecado e não se quer converter, mas o Senhor o fará voltar ao bom caminho. Claver fala à mãe aflita. Enquanto eu falar com o seu filho, a senhora se ajoelhará na capela e rezará com fervor a Mãe da Misericórdia. O irmão leva Claver para o quarto do doente. A sua doença é tão repugnante que nos vimos obrigados a tirá-lo da sala comum e isolá-lo neste quarto. Sabe, padre, é o fruto da sua vida de devassidão e de pecado. Fizemos o possível para trazê-lo a sentimentos de contrição. Tudo deu em nada. Meu Deus, dai-me mais esta alma, reza o padre abrindo a porta. Cheiro nauseabundo quase o sufoca. Ânsias de vômito revolvem-lhe o estômago, à vista do corpo que está supurando e apodrecendo vivo. Eis a imagem do pecado, pensa consigo Claver, mobilizando todas as energias. Aproxima-se do doente, senta-se ao lado do seu leito e toma-lhe carinhosamente da mão. O doente diz num tom glacial: afasta-se de mim, a minha doença e a minha miséria são insuportáveis para o Senhor. Não, amigo, a tua doença de modo algum me é insuportável. Pudesse eu mitigar-te os sofrimentos, não imaginas com quanta alegria o faria. Permites que eu componha a tua cama? Isto te dará algum alívio. O padre sustenta o doente em seus braços e o instala maciamente numa cadeira. Estende os lençóis e ajeita os cobertores. Faz depois as vezes de enfermeiro, lavando as feridas e o corpo do doente, que permanece em silêncio, não se animando a alçar os olhos para o padre.
Por fim, Claver coloca o paciente novamente na cama bem arrumada e limpa. Pronto, o teu corpo está agora bem cuidado. E a tua alma? Não está também ela necessitando de uma boa limpeza? Não te recordas das palavras de Jesus Cristo? Eu não vim para os que gozam de saúde, mas para os doentes? Sim, Jesus quer curar a tua alma adoentada, quer abraçá-la num amplexo de perdão. O padre Claver continua a falar. Passadas 2 horas, despede-se. Amigo, quando estiveres no céu, lembra-te de mim. Estas palavras, tão simples na aparência, revolucionam o íntimo do desgraçado. Abrange ele num relance o seu mísero estado, o abismo em que está caído, e ao mesmo tempo invade-o uma vontade louca de sacudir a carga terrível dos pecados que o oprime. Padre, padre, solta ele de repente a língua, que permanecera muda por 2 horas, chamando a Claver, que já empunha o trinco. Falta-te alguma coisa? O padre pediu-me que me lembrasse do Senhor quando estiver no céu. Há então ainda possibilidade de eu ir para lá? O meu lugar não é o fogo do inferno? Não, meu caro. A tua alma é muito preciosa para cair naquele lugar de desgraça. Deus quer ver-te junto de si no céu, feliz para todo sempre. Exige somente uma coisa, que te arrependas dos teus pecados, os confesses e procures viver para o futuro segundo a sua vontade. Meu amigo, Deus te ama, por isso espera a tua conversão. Lágrimas assomam aos olhos do doente. Nunca na sua vida viu tão intimamente a sua miséria. Deita fora a podridão da sua alma. À medida que conta a sua vida ao padre, sente que um fardo de toneladas lhe desoprime o coração. Ao ouvir as palavras da absolvição, já não se contém. Padre, durante anos corri em busca da felicidade, mas era uma miragem que eu buscava. Só agora encontro a verdadeira felicidade. No pecado não há alegria sã. Os prazeres não satisfazem plenamente o coração. Sim, exclama o padre, Deus criou o nosso coração para coisas elevadas, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não repousa em Deus. Esta experiência já a fez o grande convertido Santo Agostinho. Fizeram-na muitos pecadores que, depois de enfastiados do pecado, voltaram ao redil do bom pastor, e acabas de fazê-las tu. Escuta, amigo, Deus te ama, recobrarás a saúde, não te esqueças, entretanto, daquele a quem deves a tua salvação. Sim, padre, se até agora amei objetos proibidos, para o futuro amarei o objeto amável acima de todos, Deus. O padre então despede-se e diz que no outro dia retornará com a Santa Comunhão. No corredor, o padre encontra sua mãe e lhe fala que o filho está bem. A mãe entra imediatamente no quartinho do filho e, conhecendo a mudança efetuada, abraça-o efusivamente, chorando de alegria. Depois a mãe vai transmitir a nova ao irmão enfermeiro. O padre Claver realizou um milagre. O meu filho está totalmente mudado. Arrependeu-se e confessou-se. Esta é a estátua do padre Claver, que fica na praça em frente à sua igreja. Y en la plazoleta frontal se encuentra una estatua en honor a San Pedro Claver, el esclavo de los negros, el defensor de los derechos, llamado también el apóstol de los negros, por su incansable labor en pro de aliviar los dolores y sufrimientos de los esclavos y en defender sus derechos. O padre Claver convida o irmão Nicolau para acompanhá-lo esta tarde na visita aos doentes. Claver, com muito gosto, o acompanho, mas não pode ser logo. Devo liquidar ainda alguns trabalhos. Deixa esses pratos por minha conta, diz o padre Claver, arregaçando a batina e vestindo um avental.
Vou entreter-me com eles, enquanto atacas os outros trabalhos. Pouco depois, os dois saem pela portaria do colégio. Irmão, hoje temos que dar muito trabalho às nossas pernas. Os catequistas mandaram-me listas de escravos doentes e velhos, que não puderam fazer a Páscoa na igreja. Recebi também avisos de vários senhores, reclamando a minha presença. A historia ha tenido otros nombres, pero en la actualidad se conoce como Iglesia de San Pedro Claver, en honor al patrono de los derechos humanos y defensor de los esclavos. Este es un templo de culto católico, y en su altar mayor reposan los restos de San Pedro Claver. Está ubicado en la calle 31 con carrera cuarta, frente a la entrada que conduce a la Plaza de la Aduana. Por su riqueza histórica, cultural y arquitectónica fue declarado Patrimonio Nacional. Este lugar, por su riqueza histórica, es el predilecto para realizar bodas. Esta iglesia se complementa con el claustro a San Pedro Claver y el Museo Arqueológico, que tiene una gran colección de piezas artísticas de gran importancia histórica. Eu não sei, Padre Claver, mas acho que não chegaremos longe. Este calor infernal, este ar parado e mormacento, e aquelas nuvens que negrejam lá no horizonte. Teremos borrasca. Mais um motivo para nos apressarmos. Atravessa com grande velocidade as ruas. O irmão Nicolau arqueja. Com grande custo consegue acompanhar o padre. E pensa, quem diria que este homem aguentasse tanto? Não come quase nada e dorme menos ainda. É magro e pálido, mas mais resistente do que um atleta. Cada vez que o Padre Claver entra numa casa ou cabana, o irmão dá um suspiro de alívio. Dispõe de alguns minutos para descansar, enquanto o padre atende o doente, ouvindo-lhe a confissão e, se o caso é grave, dando-lhe o corpo de Jesus Cristo, que sempre leva consigo em tais visitas. O Padre Claver pergunta ao irmão Nicolau, vendo-o vermelho como um pimentão e alagado em suor: Irmão, ainda tens forças? Ou queres que voltemos para o colégio? O irmão, lembrando-se de Jesus, que esteve muito mais cansado quando carregou a pesada cruz às costas, responde ao padre: Adiante, Padre Claver. Tomam outra direção, para fora dos muros. O irmão inquieta-se, sentindo o mormaço cada vez maior e vendo que uma nuvem preta como a noite já encobre o sol. O centro histórico, ou cidade murada, é o coração de Cartágena e é cercada por um muro de 11 quilômetros de extensão, inicialmente feito para proteger a cidade dos seus inimigos. El objetivo de esta muralla era proteger la ciudad del ataque de los piratas y ladrones de otras nacionalidades, ya que este era un puerto de gran importancia porque desde aquí se embarcaba el oro y demás tesoros que eran llevados a España. Por esta razón esta ciudad era asediada y atacada frecuentemente. Además de ser la barrera protectora de la ciudad, cumplía otro objetivo, y era el de separar a la gente rica de la gente pobre, que solo podía entrar a la ciudad a trabajar. Esta muralla fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Padre, a tempestade está para desabar, mas e os doentes? Não posso desampará-los. Um velho escravo, deitado numa estrebaria, arregala os olhos à vista do padre. Que bom padre que veio, a voz morre-lhe na garganta. Claver ajoelha-se ao seu lado e levanta-lhe o busto. O preto fala: Padre, sugaram o meu sangue e agora deixam-me morrer numa pobre estrebaria. Morro como um animal. O padre o consola, e os olhos do velho brilham reanimados, quando o Padre Claver lhe deposita sobre a língua o corpo de Jesus, até se apagarem definitivamente pouco depois. As visitas sucedem-se.
O irmão Nicolau sente-se em apuros. Está totalmente sem forças. O padre fixa o companheiro. Voltemos. O teu rosto não diz nada de bom. O tempo fecha-se ainda mais. O padre Claver, de repente, faz alto diante de um palacete verde. Querido irmão, entremos ainda nesta casa, só uns momentos. Quem mora nesta casa? Pergunta o irmão. Não sei, não a conheço, mas devo entrar. Tenho que salvar uma alma. E sem mais, o padre Claver abre a porta. Várias damas que se encontram reunidas na sala pulam das cadeiras. Onde está a doente? Pergunta Claver. O pasmo das senhoras cresce. Como sabe o padre da existência da doente nesta casa? Começam a balbuciar desculpas. O padre torna a perguntar: onde está a doente? Então, a dona da casa conduz o padre a uma mísera salinha, onde jaz uma preta no leito em frangalhos. Os olhos da doente iluminam-se ao avistar o padre, que se ajoelha em terra. Oh, padre, como estive ansiando pela sua visita, mas não quiseram chamá-lo. Pouco depois, quando os dois novamente estão na rua, o irmão pergunta curioso: Padre, quem lhe avisou da existência da doente nesta casa? O padre Claver hesita em responder. Caminha com os olhos fixos no chão. Dirá a verdade? Que Deus o iluminou extraordinariamente? Irmão, fala finalmente, em tom grave. Vê como Deus recompensa os teus sacrifícios em acompanhar-me nestas visitas? Avisou-me no fundo do meu coração que a doente ansiava pela visita do padre. Um forte vento impetuoso precipita-se sobre eles. Raio corrisca no céu. Querido irmão Nicolau, fala novamente o padre Claver, estacando subitamente, já perto do colégio. Tem mais um pouco de paciência comigo, mas temos que salvar mais uma alma antes que seja tarde. E a chuva, padre Claver? E a alma imortal, irmão? A chuva começa, e o céu começa a despejar água aos cântaros. É aqui. O padre Claver afasta a porta e entra. Quem são vocês? Pergunta um preto que está deitado no canto da choça. Sou o padre Pedro, o padre Claver, o escravo dos pretos. Deus seja louvado, fala o preto. Rezei a Santa Virgem a fim de que não me deixasse morrer sem receber o corpo do seu filho. Atendeu-me. O padre aproxima-se do escravo e toma-lhe da mão. Perdoa-lhe os pecados, preparando-o assim para se apresentar ante o Criador. O preto fala num derradeiro esforço. Agora posso ir para junto da Virgem. Vamos conhecer agora a Torre do Relógio. Torre do Relógio é um dos símbolos de Cartagena. O lugar foi a entrada principal da cidade amuralhada e tem uma construção imponente que chama a atenção mesmo de longe. Ela funciona como um portal. Esta é a entrada original da cidade fortificada. E foi por esse portal que o padre Claver entrou e saiu várias vezes da cidade amuralhada para fazer as suas visitas. Esse portal também separava os ricos dos pobres. O peso de enorme saco verga as costas do padre Claver, que mede a largas passadas as ruas da cidade e se encaminha para fora dos muros. Um oficial que está no portão lhe pergunta para onde vai com tanta pressa. O padre lhe responde: eu vou festejar o carnaval.
O senhor não quer tomar parte nos festejos? E o oficial resolve acompanhá-lo. Mas não dê graça. Permito que assista ao meu carnaval com uma condição. No fim, lhe cobrarei. De acordo? De acordo. A curiosidade do oficial cresce de ponto. Então os dois saem pelo portão da cidade. Caminham um pouco e já avistam uma construção. É o Hospital de São Lázaro, o Hospital dos Leprosos. É ali que o senhor vai festejar o carnaval? Pergunta o oficial meio desapontado, parando a alguma distância. Sim, vou festejar o carnaval com os leprosos. Bem, vá o senhor, que eu fico aqui apreciando-o de longe. O oficial contempla o padre, que avança até o pátio do hospital e se coloca sob o portal da igrejinha, que é um montão de escombros. O som de uma sineta avoluma-se no ar e perde-se pelo ermo. Um vulto humano arrasta-se vacilante para o pátio e saúda o padre com voz rouca. Bom dia, padre Pedro. Bom dia, meu filho, responde Claver, com voz amável. Começam a fervilhar mais vultos no pátio. Uns vêm encurvados, outros se arrastam de gatinhas. O oficial contempla com atenção aqueles seres e estremece. Alguns estão sem nariz, outros sem orelhas, mas outros sem lábios nem queixo. A lepra carcomeu estes órgãos e continua sua ação devastadora em todo o corpo. O oficial observa tudo apavorado. O padre está ajoelhado rezando com os leprosos e preparando-os para a recepção do sacramento da penitência. Meus filhos, lembrai-vos que a lepra do corpo não é nada em comparação com a lepra da alma, isto é, o pecado. Deus e os santos não se importam com a lepra do corpo, mas aborrecem a lepra da alma. Então o padre senta-se sobre uma pedra e absolve os pecadores. Pouco depois, um altar tosco que se compõe de uma mesa enfeitada com algumas flores se ergue no centro do pátio. Os leprosos agrupam-se em seu derredor e assistem com devoção à missa que o padre lhes reza. Uma lágrima escorre dos olhos do oficial, que observa tudo do seu posto. O oficial não avista mais ninguém no pátio. Como é? Ainda aqui? Fala-lhe de repente o padre Claver, que ele vem ao encontro com o saco vazio. O oficial então lhe pergunta como é que o padre aguenta ficar no meio de tanta miséria. Como é que o senhor sente ânimo para abraçar aqueles corpos imundos? E como é que o senhor faz para não se contagiar? Escute, amigo, o segredo das minhas ações são as palavras de Jesus. O que fizerdes ao mínimo dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Se eu não tivesse fé, se eu não visse a Cristo presente nos leprosos, jamais me meteria naquele antro da doença. Mas por Jesus sinto ânimo de me dar, sem reservar uma única gota de sangue para mim. E o Senhor não sente repugnância? Não seria homem se não sentisse repugnância. Os corpos asquerosos enojam-me. O cheiro nauseabundo causa ânsias de vômito. Quase me sufoca, mas o amor vence tudo isso. E eis que o oficial lhe pergunta: Padre, e a cobrança? Então o padre Claver lhe diz que prometeu aos leprosos que iria reconstruir a igrejinha, pois não é possível confessar os doentes e rezar-lhes a missa no pátio úmido. E o padre conclui dizendo: é esse o pagamento que exijo por ter assistido ao carnaval. Então, com a ajuda do oficial e do povo de Cartagena, o padre conseguiu reconstruir a igrejinha. E no dia da inauguração fizeram uma grande festa.
a qual os leprosos não viram outra na sua vida. O condenado à morte. O padre Claver encaminha-se para a prisão, cujas paredes grossas e nuas emprestam um aspecto sombrio ao edifício. Senhor guarda, sabe informar-me em que cela está o condenado à morte? Informaram-me que será justiçado amanhã. O guarda leva o padre até o carcereiro-mor. E os dois se enfiam por um corredor escuro. O carcereiro lhe diz que há diversos outros presos que necessitam da sua visita, que têm o coração cheio de fel e ódio. Veja se consegue incutir-lhes sentimentos de conformidade, de arrependimento do seu crime, como já o fez com tantos outros. Por hoje é preciso ocupar-me com a pobre vítima, que comparecerá amanhã ante o juiz eterno para prestar contas de sua vida. A chave gira na fechadura e a porta abre-se rangendo nos gonzos. Claver entra na cela. Um vulto humano está deitado no chão úmido, tendo por colchão um punhado de palha. Os seus pulsos estão presos à parede com grossas correntes. Os raros filetes de luz que penetram por uma janelinha no alto da parede são suficientes para o padre Claver ler no rosto do condenado um mudo desespero. Boa tarde, amigo. O condenado não responde. Claver avança 2 passos e pousa-lhe a mão no ombro. Depois o abraça demoradamente, e neste abraço quente e sincero vai expresso todo o amor do seu coração. Meu amigo, foste condenado à morte? Compreendo a tua aflição e o teu desespero, mas ânimo, quero o teu bem e por isso vim ajudar-te. Segundos de silêncio. O preso continua a fixar um ponto no espaço, mudo, alheio a tudo. Grande tensão pinta-se-lhe no rosto, prestes a explodir como uma tempestade. Ânimo, ânimo, amigo, nem tudo está perdido, vamos pôr em ordem a tua vida. De repente, a máscara do desespero se rompe, soluços ecoam na penumbra da cela. O condenado começa a falar. Padre, enfim encontro uma pessoa amiga, já não estou totalmente só, alguém me quer bem, alguém me ama. As lágrimas continuam a deslizar-lhe pelas faces, as palavras começam a borbulhar-lhe na boca. Se na vida passada eu tivesse tido a meu lado um coração que me amasse com sinceridade, talvez não teria vibrado o punhal assassino. Mas os brancos me roubaram a minha pátria e me levaram para longe dos meus pais e amigos. Escravo, eu que suspirava por uma vida livre pelas vastas estepes da minha terra, devia trabalhar para o outro, e o velho esfolou muitas vezes as minhas costas. Revoltava-me no meu coração, mas não dizia palavra. O ódio contra os brancos, sobretudo contra o meu tirano senhor, foi crescendo e crescendo. E um dia me caiu um punhal nas mãos, enterrei-o nas costas do meu senhor, vingando-me assim dos maus tratos recebidos. O preso deixa cair pesadamente o corpo sobre o chão, desalentado. Amigo, quão dura foi a tua vida, fala o padre, instilando palavras de consolo e de encorajamento na noite de desespero que obscurece a alma do assassino. Quanto tens sofrido, e agora terás que morrer, mas não penses que tudo esteja perdido. Se a tua vida foi miserável até agora, podes terminá-la com glória. Os olhos do assassino voltam-se mansamente para o padre Claver e descansam sobre o seu rosto resplandecente de bondade. O padre tira o crucifixo do pescoço e o apresenta ao preso. Olha para este madeiro sagrado, nele está a tua esperança. Jesus morreu inocente por ti, suporta a tua sentença por amor a ele. Paga amor com amor. A morte é para ti um ótimo meio de expiares o teu crime. A morte é para ti a porta do céu.
O assassino fixa longamente o crucifixo. Amigo, Jesus ama-te e quer perdoar os teus pecados. Arrepende-te. O condenado hesita uns segundos, estende em seguida os braços, quanto as correntes lhe permitem, e toma o crucifixo das mãos de Claver. Beija as 5 chagas do Salvador, como fez outrora na sua chegada a Cartagena. Na manhã seguinte, o povo se comprime na igreja. Nos primeiros bancos resplendem os uniformes de gala do governador e dos magistrados. No fundo, sob a vigia dos guardas, estão os presos, para quem o enforcamento do assassino deve servir de lição. O condenado está ajoelhado do lado do Evangelho, ante todo o povo, de fronte pendida. Juiz eterno, aceitai o santo sacrifício que vos oferecerei e concedei o perdão ao criminoso. Concedei-lhe também o ânimo de aceitar a morte conformado. Senhor, o assassino não é digno de receber-vos, mas dizei uma única palavra da vossa onipotência e a sua alma será salva, e a sua alma brilhará mais do que o sol. Deposita-lhe a hóstia sobre a língua, e Jesus se aninha no coração do pecador arrependido, num amplexo de amor infinito. A missa terminou. O padre Claver sobe ao púlpito. Meus irmãos, vede como passa a vida do homem sobre a terra. Basta um sopro e ela se desfaz como uma bolha de sabão. Tendo em nosso meio um condenado, a quem restam poucos instantes de vida, eu proclamo: felizes aqueles a quem a morte encontra tão bem preparados como a este homem, porque não tem razão de se acovardar diante dela. Lembrai-vos, meus irmãos, do conselho de Cristo. Não sabeis nem o dia nem a hora. Estais, pois, preparados. Estai preparados. Estas 2 palavras continuam a ecoar com insistência no íntimo de diversas damas, em cujos corações têm morado os pecados. Abaixam as frontes pensativas. Estai preparados, palavras de fogo que mordem a consciência de muitos jovens e homens, como a gritar-lhes: abandonai a vida fácil com as mulheres. Que vos adiantam estes momentos de prazer, se vierdes a perder a vossa alma? Acaso conheceis a hora em que a morte vos agarrará? Estai preparados. Também para os demais presos é este um brado de alerta. Talvez amanhã chegará a vossa vez. O padre Claver volta-se então para o condenado e pergunta-lhe publicamente se perdoa de coração a todos. Sim, perdoo a todos, e também peço perdão do meu crime, que expiarei com a minha morte. O padre Claver não abandona mais a vítima. Claver reza jaculatórias que o condenado repete com humildade e conformidade, enquanto se encaminha para o local da execução. Antes de subir ao cadafalso, o condenado se ajoelha em terra. Padre Claver, a bênção. Claver sobe os degraus, junto com a vítima, que treme em todo o corpo. Ânimo, meu irmão, daqui a alguns instantes estarás no céu. Então os sofrimentos terão fim, e só existirá a felicidade. O carrasco passa a corda pelo pescoço. Um empurrão, e o condenado perde a firmeza debaixo dos pés. Mas a corda rompeu-se. O padre não lhe sai do lado, ele repete as orações. E o carrasco passa nova corda ao redor do pescoço. Um dos padres presentes, tocado pela cena, fala aos seus colegas: vede aí um verdadeiro apóstolo. Ele é um modelo para todos nós. A caridade do padre Claver não conhece limites. Uma matrona fala às amigas: quem morre ao lado do padre Claver é digno de inveja, pois tem certa a salvação.
Padre Claver é um santo. Muitos negros, depois de servirem a vida toda a seus senhores, eram abandonados por eles na sua velhice. Eles viviam em choças, totalmente isolados e abandonados. Mas o Padre Claver não os abandonava. Ele, o escravo dos escravos, ia os visitar todos os dias. Como já dissemos, Padre Claver esmolava pela cidade e depois distribuía o que arrecadava com os seus negros. Ele os banhava, dava remédios e comida. E dizia que os servia onde podia e enquanto precisavam dele, nem que seja por 2, 5, 10 ou mais anos. E assim Padre Pedro cuidou do corpo e principalmente da alma de muitos negros. Quem foi Padre Claver? Foi um grande sacerdote jesuíta. Quanto à aparência, era franzino e magro. Dormia apenas 3 horas por dia e passava o resto da noite de joelhos em sua cela ou diante do Santíssimo, em profunda oração. Ele preparava-se todos os dias durante 1 hora antes de celebrar a missa e permanecia em ação de graças meia hora após a missa. Cumpria à risca com seus deveres de religioso. Dedicava-se o dia inteiro ao trabalho, não olhando para si, mas procurando unicamente o bem dos outros. O Padre Claver, quando não estava em oração, estava cuidando dos seus negros, e quando não estava cuidando dos seus negros, estava em oração. Saía todos os dias a esmolar por eles, os visitava, lavava, dava remédios, enfim, cuidava-lhes do corpo e da alma. E assim o Padre Pedro realizou inumeráveis milagres e curas pela cidade. Como se as inumeráveis canseiras e sacrifícios que as atividades lhe exigem ainda não bastassem, impõe-se além disso incríveis penitências. Muitas noites passava ele com uma cruz às costas e uma coroa de espinhos sobre a cabeça, às 14 estações da Via Sacra, nos corredores do colégio, todo abismado nos sofrimentos do Salvador. E também, como já dissemos, flagelava com frequência o seu corpo, pois sabia que a oração unida à penitência são armas poderosas para se conseguir a conversão dos pecadores. Ilimitada também era sua devoção a Nossa Senhora. Rezava o Santo Rosário todos os dias. E assim viveu 35 anos de intensíssimo trabalho apostólico. Pois, em 1650, Cartagena sofreu uma epidemia de peste e Pedro Claver foi uma de suas vítimas, depois de ter atendido outros pacientes com a mesma doença. E aos 70 anos de idade caiu doente, gravemente enfermo. Este foi o quarto que o Padre Pedro Claver passou os últimos 4 anos da sua vida. Foi conservado exatamente tal como era, seu longo calvário. Aquele varão que tinha passado a vida fazendo o bem, que tantas dores havia aliviado,
e tantas angústias consolado, teve de padecer, como seu divino modelo, indizíveis tormentos físicos e morais, antes de ser acolhido na glória celeste. Após 35 anos de intensíssimo labor apostólico e 70 de idade, caiu gravemente enfermo. Pouco a pouco foram se paralisando as extremidades de seus membros, e um forte tremor agitava continuamente o seu corpo extenuado. Os últimos 4 anos de existência terrena, ele os passou imobilizado na enfermaria do convento. E por incrível que pareça, este homem que havia sido a alma da cidade, o pai dos pobres e o consolador de todas as desventuras, foi completamente olvidado por todos e submergido no esquecimento e no abandono. Passava os dias, os meses e os anos em silenciosa meditação, contemplando da janela da enfermaria a imensidade do mar e escutando a melodia das ondas que se rompiam contra as muralhas da cidade. A sós com a dor e com Deus, aguardava o momento do supremo encontro. Um jovem escravo fora designado pelo superior da casa para cuidar do doente. Entretanto, esse que deveria ser enfermeiro não passava de bruto algoz. Comia a melhor parte dos alimentos destinados ao paralítico, e um dia o deixava sem bebida, outro sem pão, muitos sem comida, segundo conta uma testemunha da época. Também o martirizava quando o vestia, governando-o com brutalidade, torcendo-lhe os braços, batendo nele e tratando-o com tanta crueldade como desprezo. Porém, nunca seus lábios proferiram a menor queixa, mas merece minhas culpas, exclamava às vezes. Mesmo nessas condições, conta-se que, certa vez, o padre Claver resolveu ir fazer uma última visita ao leprosário de São Lázaro, para despedir-se dos seus amigos antes de morrer. Então o padre solicita um cavalo. Mas, quando lhe entregam o cavalo, o padre pergunta-lhe se o cavalo é manso, e os negros dizem que sim. Então o padre lhes diz: meus amigos, sinto que o meu inimigo me espreita para vingar-se de mim. Então o padre pede que carreguem-no até a portaria e coloquem-no no animal. Os leprosos bem merecem este último sacrifício, e a Virgem velará por mim. Ela já me protegeu por mais de 70 anos, e também não abandonará o seu filho no fim da vida. O padre atravessa vagarosamente as ruas da cidade. E mais um pouco ele atravessa o portão. Chegando a uma ponte, o animal para de repente, ergue nervosamente a cabeça e começa a farejar o ar, como se pressentisse a presença de um inimigo invisível. Calma, calma, procura apaziguá-lo o padre, mas o cavalo não se acalma, mastiga furiosamente o freio e sacode com violência a cabeça. Depois dá 3 saltos para o ar, pinoteia várias vezes e dispara, corcoveante, estrada em fora, afastando-se da rota certa. No mesmo instante, levanta-se medonho pé de vento que agarra o manto de Claver e o agita qual bandeira despregada. O padre está na iminência de ser arrancado da cela, pois o manto só lhe está preso pelo pescoço. Algumas pessoas correm para ajudá-lo. Enquanto isso, o padre Claver repete constantemente: Mãe do céu, valei-me. O cavalo corre mais 50 metros, dá um último salto para o ar e para por si mesmo, tão de repente como começou com seus pinotes. O povo corre e vê o padre sentado calmamente na cela. E perguntam-lhe se ele está bem. Não foi nada, meus filhos.
A Virgem protegeu-me. O inimigo infernal quis pregar-me hoje uma peça, mas foi derrotado pela Virgem. O pasmo deixa todos sem fala. Como é que não aconteceu nada a um homem tão alquebrado pela idade e pela doença, que já não tem forças nem sequer para segurar-se na sela? O furacão por si só teria bastado para precipitar do animal a um cavaleiro guapo. Foi um milagre, sussurram diversas vozes. Um escravo toma as rédeas do cavalo para conduzir o padre ao leprosário. Rezem à Virgem, diz ele, despedindo-se dos curiosos. Ela os protegerá em todas as dificuldades da vida, sobretudo nas tentações do demônio. O quarto voto. Além dos votos tradicionais, que seriam pobreza, obediência e castidade, o padre Claver emitiu um quarto voto, que seria o de ser escravo dos escravos. Assim, quando chegou o grandioso e esperado momento de emitir os votos solenes, pelos quais se comprometia a ser obediente, casto e pobre até a morte, assinou o documento com a fórmula que doravante seria a síntese de sua vida. Pedro Claver, escravo dos africanos para sempre. Ele tinha 42 anos de idade. Padre Claver anuncia sua morte. Certo dia de agosto de 1654, disse Claver a um irmão de hábito: "Isto se acaba. Deverei morrer num dia dedicado à Virgem." Na manhã de 6 de setembro, à custa de um imenso esforço, fez-se conduzir até a igreja do convento e quis comungar pela última vez. Quase se arrastando, aproximou-se da imagem de Nossa Senhora dos Milagres, diante da qual havia celebrado a sua primeira missa. Ao passar pela sacristia, disse a um irmão: "Morro, vou morrer. Posso fazer algo por vossa reverência na outra vida?" No dia seguinte, perdeu a fala e recebeu a unção dos enfermos. Sucedeu então algo de extraordinário e sobrenatural. A cidade de Cartagena pareceu acordar de uma longa letargia, e por todos os lados corria a voz: "Morreu o santo!" E uma multidão incontável dirigiu-se para o colégio dos jesuítas, onde agonizava Pedro Claver. Todos queriam oscular suas mãos e seus pés, tocar nele rosários e medalhas. Distintas senhoras e pobres negras, nobres, capitães, meninos e escravos desfilaram nesse dia diante do santo, que jazia sem sentidos em seu leito de dor. Só às 9 horas da noite os padres conseguiram fechar as portas e assim conter aquela piedosa avalanche. E assim, entre 1h e 2 da madrugada de 8 de setembro, festa da Natividade de Maria, com grande suavidade e paz, o escravo dos escravos adormeceu no Senhor. E foi canonizado pelo Papa Leão XIII em 1888. São Pedro Claver foi proclamado padroeiro especial de todas as missões católicas entre os negros em 1896. Sua festa, em razão da solenidade mariana, foi marcada para 9 de setembro, dia seguinte ao da data em que se celebra a sua morte. O seu velório aconteceu na sua igreja. As demonstrações de homenagem e de veneração ao grande benfeitor de Cartagena processam-se com brilhantismo. Os escravos querem ter a todo custo alguma relíquia do seu querido pai, que dali a pouco não mais verão. Querem tocar nele rosários, medalhas, livros de reza.
E quando o reitor manda fechar o caixão para proceder o enterro, o que era esperado acontece. Precipitam-se sobre o caixão e cortam pedaços da casula, da alva e dos demais paramentos sagrados do corpo indefeso de Claver. Um preto esgueira-se satisfeito entre a multidão. Conseguiu uma relíquia que dará inveja aos demais. Cortou um dedo do pé esquerdo do seu amado pai. Então, o padre Nicolau, para desviar a atenção do caixão, pegou a almofada sobre a qual repousa a cabeça de Claver e repartiu-a entre o povo. Por fim, arrancam-lhe a almofada e a desfazem em fiapos. O irmão abre caminho com os cotovelos e rema por aquele mar de gente que lhe pede mais relíquias. Refugia-se no púlpito e atira sobre a multidão um punhado de bilhetes com a assinatura do padre Claver. E assim, a cerimônia do enterro processa-se rapidamente. No altar estão depositados os restos mortais de São Pedro Claver. Pedro Claver batizou cerca de 400.000 negros durante os 40 anos de missão apostólica. São Pedro Claver e Santo Afonso Rodrigues, dois amigos que viveram íntima amizade durante a vida, foram canonizados no mesmo dia. El Santuario de San Pedro Claver intenta resignificar la figura de San Pedro Claver hoy desde los derechos humanos y el acompañamiento a las comunidades afrodescendientes. El Santuario de San Pedro Claver es un lugar en donde los jesuitas deseamos continuar el espíritu que animó a Pedro Claver. San Pedro Claver es un estímulo para nosotros en el sentido de que nos anima a continuar con un trabajo, un apostolado que se relaciona con las personas que vinieron del África en situación de esclavización, y esa perspectiva la guardamos siempre a partir de este Santuario de San Pedro Claver. Ya está abierto a todas las personas y en este lugar estamos sobre todo poniendo de relieve el hecho de que es una sede de los derechos humanos. Deseamos que aquí en Cartagena sea conocido como un lugar en donde se siente más el deseo de trabajar por los derechos humanos. Trabajamos desde el arte y la cultura siguiendo el legado de los primeros jesuitas que vinieron aquí, del mismo San Pedro Claver, que también trabajó desde el arte y desde la música, la evangelización, y porque encontramos que es un medio para poder decir a veces lo que con palabras no podemos en medio del conflicto, de la guerra o del silencio que nos quieren imponer. Y porque las comunidades guardan en lo más íntimo de su cultura el saber y las posibilidades de construir algo distinto. Si San Pedro Claver estuviese vivo hoy, eso sería lo que haría, buscar la dignidad de las personas, sobre todo de los más vulnerables, y buscar la reconciliación también en medio de una sociedad tan desigual e injusta como esta.